Esse incêndio aconteceu ontem à tarde em um apartamento no bairro Aloysio Campos, aqui em Campina Grande. Chamar a atenção porque as informações que chegaram ao Corpo de Bombeiros e também de forma mais generalizada pelas redes sociais é de que teria sido uma chapinha que ficou em cima da cama, Capitã Priscila, e ligada à tomada e não havia ninguém em casa. Foram essas informações também que chegaram ao Corpo de Bombeiros, né? Isso, boa tarde. Isso, boa tarde. Nós quando chegamos no local, os vizinhos já haviam entrado na residência, conseguiram arrombar a porta e fazer o controle das chamas, né? Então quando a gente chegou não tinha mais chamas. O que ficou constatado pela nossa guarnição é que em cima da cama havia um equipamento, né, uma chapinha, que estava conectada à tomada. A gente não sabe precisar se estava ligado ou não, né? O que pode ser feito para investigar? Ou a proprietária da residência, né, saber se de fato esqueceu ligado esse equipamento ou não, ou através de uma perícia por meio da nossa instituição, né? Se houver interesse da solicitante, ela entra em contato conosco e a gente realiza a perícia para averiguar as causas de fato do incidente. Foi uma coisa muito rápida, porque também os vizinhos chegaram lá e evitaram danos maiores. Foi basicamente isso também, né? Isso, foi completamente destruída a cama, né, onde estava o equipamento, e devido ao calor das chamas tinha TV, alguns móveis que foram danificados mediante o calor lá do local, mas que de fato não se propagou, né, para outros cômodos da residência devido à atitude dos vizinhos. Capitã, dentro desse contexto aí fica sempre aquela dica do Corpo de Bombeiros, porque inclusive nós já fizemos aqui outras reportagens com a senhora falando justamente sobre alguns cuidados que devem ser tomados, porque às vezes a pessoa esquece o celular ligado numa tomada, sai de casa, o ventilador, enfim, é preciso cautela, atenção, tudo isso, né? Isso, equipamentos eletrônicos a gente tem que ter um cuidado a mais, né? Então, estão energizados e podem de fato causar algum princípio de incêndio, seja por meio de uma descarga elétrica na própria tomada, né, do equipamento, ou por meio de esquecer ele de fato ligado. Então, o único equipamento, na verdade, que eu deixo em casa ligado é o da minha geladeira, porque tem que manter os alimentos, né, refrigerados. Os demais eu sempre deixo fora da tomada para evitar esse tipo de situação, né, de correr esse risco. Uma regra, né? Exatamente, eu levo comigo e oriento a quem está em casa também ter esse cuidado, deixar todos os equipamentos desligados. Se não está em uso, deixa desligado. Então tem aquela ideia também de nada de gambiarra, porque muita gente às vezes pega uma tomada e coloca mais tomada por cima de tomada e ali vai dar um problemão. Isso, tem um pessoal que costuma usar os T's, né? A gente chama de Benjamin, mas é conhecido mais popularmente por T. Então esses equipamentos eles causam sobrecarga na rede elétrica e podem causar um curto-circuito levando a um princípio de incêndio. Então a gente evita, cada tomada é só para um equipamento. Ou pode-se utilizar um filtro de linha, que é um equipamento que ele vem com um dispositivo de proteção, que se houver uma sobrecarga ele vai desarmar, vai desligar e não vai ocorrer esse risco. Então a gente orienta ou o filtro de linha ou cada equipamento na sua tomada. Muito obrigado, está aí, portanto, esse caso que a gente citou aqui no início foi ontem à tarde em um apartamento do bairro Aloysio Campos, aqui em Campina Grande. A ação dos vizinhos foi importante, como vocês observem aí pelas imagens, né? E pode ter sido, sim, causado por uma chapinha que ficou em cima da cama e alguém não tirou da tomada, não havia ninguém em casa.